Advogado por formação e jornalista por vocação, o diretor do jornal impresso Nova Lima Times e ex-secretário municipal de comunicação de Nova Lima, Márcio Tupy, teve seu apreço por questões ambientais potencializado, mesmo diante da origem urbana. Nascido em Belo Horizonte, o pré-candidato a prefeito de Nova Lima pelo Partido Trabalhista Nacional, o PTN, começou a viver na cidade em 1997. Segundo Márcio, a mudança de endereço é muito relacionada às belezas naturais da cidade e à energia boa que Nova Lima tem. Diferente do interesse em viver no município, o ingresso na esfera política aconteceu de maneira gradual. Márcio foi o primeiro presidente da Associação dos Moradores do Condomínio Veredas das Gerais, procurador-geral da Câmara de Vereadores de Contagem e de Nova Lima. Márcio é pós-graduado em Direito Público. No currículo, Márcio coleciona cargos como gerente comercial da Empresa Brasil de Comunicação, analista de informações da Presidência da República, superintendente da extinta Legião Brasileira de Assistência no Vale do Jequitinhonha, assessor de diretoria da Companhia Mineradora de Minas Gerais, a Comig, e assessor do prefeito de Belo Horizonte, o na época Pimenta da Veiga. Na Prefeitura de Nova Lima, além de secretário de Comunicação, já passou pelas pastas da Regional Noroeste, Ouvidoria e Controladoria Geral do município, deixando o governo Cassinho agora em janeiro deste ano. Finalizando a série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Nova Lima, o Banqueta em Foco recebe hoje Márcio Tupy. Márcio, é um prazer recebê-lo aqui, boa noite. Boa noite, Fred, boa noite à equipe da TV Banqueta, esse órgão de comunicação que vem dando um exemplo de modernidade, de interação com toda a população de Nova Lima. Boa noite ao meu vice, Gilbert Galdino, que se encontra aqui no estúdio, que está nos acompanhando, que está nos ajudando a elaborar começar essa caminhada. E, enfim, boa noite a todo cidadão de Nova Lima que está nos assistindo. Só complementando, o Gil, presidente da Copernova. Gilbert, além de ser administrador, ele é presidente da Copernova também. Uma importante cooperativa da nossa cidade. Ô Márcio, o que te levou a ser pré-candidato a prefeito de Nova Lima, numa cidade que é bem polarizada, vamos dizer assim, politicamente? Uai, Fred, negócio é engraçado, né? Primeiro porque o partido PTN, ele tem como meta lançar candidato a prefeito em todos os municípios no qual ele esteja presente. Então, o partido PTN, que na verdade hoje não é mais Partido Trabalhista Nacional, e sim Partido da Transformação Nacional, tendo em vista a sua missão política junto à população, ele tem insistido em que em cada município o partido lance um candidato. Segundo lugar, como eu já falei naquela entrevista maravilhosa do jornal Banqueta, eu estou tendo a oportunidade de passar a limpo algumas acusações que foram feitas contra mim, levianamente. E espalharam na cidade, querendo atingir o governo Cassinho, e me atingiram. Falaram que eu era ficha suja, falaram que eu era processado, falaram que eu era condenado, e agora eu estou mostrando que é o contrário. Eu não tenho nenhum inquérito, eu não tenho nenhum processo, eu não tenho sequer condenações, tanto que eu vou registrar minha candidatura como ficha limpa. Ao contrário de alguns que não sequer vão poder participar dessa eleição, né? Márcio, dando sequência a essa fala sua, qual a avaliação que você faz do cenário político de Nova Lima? Nova Lima hoje vive um cenário político eterno, Fla-Flu ou Cruzeiro e Atlético. Ou é o senhor Vitor Penido ou o senhor é Carlinhos Rodrigues. Nada contra os dois, mas acho que Nova Lima precisa inovar, precisa de uma candidatura genérica, vamos dizer assim. E eu lancei, juntamente com o Gilbert, nós lançamos essa chapa, que é uma chapa, podemos até, de uma maneira assim engraçada, divertida, uma chapa genérica. Né? Não somos os favoritos, mas estamos aí para competir, estamos aí para caminhar e, principalmente, estamos aqui para falar a verdade que o povo já
quer ouvir e que está cansado desse lero-lero, desse blá-blá-blá de todas as eleições, desse tapinha nas costas e desse golinho de café que toda eleição funciona. Qual verdade que o povo quer ouvir? A verdade é que Nova Lima não tem gestão. Nova Lima é uma cidade sem lei, Nova Lima é uma cidade desordenada, Nova Lima é uma cidade que as pessoas chegam aqui de fora e fazem o que querem. É uma cidade que não vive para a sua população. É uma administração, uma cidade não, me desculpa. É uma gestão que não vive para a sua população, não faz para a população. Ela caminha a passos vagarosos, de acordo com o vento, vamos dizer assim. Mas eu acredito que a população quer saber de gente nova. Está cansado do que já está aí. É a mesma conversa, as mesmas equipes, os mesmos rostos, as mesmas pessoas, as mesmas fisionomias, enfim. Nova Lima está querendo coisa nova. Nova Lima precisa, a população sabe que precisa de coisas diferentes. Falando em mesmas pessoas, você já está pensando, caso saia vitorioso, ou até mesmo na sua campanha, qual que vai ser a sua montagem de equipe? Quem que você está trazendo? Ô Fred, olha, quando você fala assim, se eu for vitorioso, você sabe que eu sou o cavalo azarão, né? Nessa disputa. Nós somos o cavalo azarão, eu e o Gilbert. Agora, eu não tenho equipe. Não tenho equipe. Eu vou fazer minha equipe. Enquanto os outros candidatos já têm as suas equipes de muitos anos, o Vitor já foi prefeito durante 4 mandatos, praticamente quase 20 anos. Carlinhos já foi 12, foi 8 e mais 4 agora de Cassinho com equipe. Eu não tenho equipe. Eu pretendo, junto à população, escolher pessoas que tenham formação profissional, menos política e mais profissional. Pretendo caminhar com essas pessoas que quiserem abraçar e me acolher como candidato. Aí eu vou formar minha equipe. Mas, por enquanto, eu não tenho uma equipe formada. Você acha que a equipe do Cassinho é a mesma do Carlinhos? Olha, o Cassinho, quando assumiu a prefeitura, ele praticamente manteve quase todo mundo que participou, quase todas as pessoas que participou do governo do Carlinhos Rodrigues. Muitos secretários, muitos servidores, comissionados, né? É só olhar os nomes. E acredito agora que no retorno dele, se você olhar para a campanha dele, você vai ver as mesmas pessoas. Eu acho normal isso. Eu até participei também, não posso negar, mas você vai ver que são as mesmas pessoas. Então eu acho que o governo do Carlinhos, se ele puder ser candidato e se vier a ganhar, vai ser composto por pessoas que já estão aí também. E a equipe do Vitor? Olha, acredito que a equipe do ex-prefeito Vitor Penido deverá ser a mesma, que ele já vem trabalhando com ela, fora da campanha, e que participou com ele nas suas gestões passadas, acrescida agora de personagens novos residentes no Vale do Sereno e nos condomínios, gente que chegou há pouco tempo em Nova Lima, né? Mas que são cidadãos, que são moradores daqui. E o Papai Noel, né? O Mirim, Papai Noel Mirim também, que deverá fazer parte como vice. O João Marcelo. João Marcelo. Márcio, até para explicar para a população, hoje é dia 10 de agosto, quarta-feira. No dia 5, última sexta-feira, foi o prazo para realizações das convenções, que os partidos fizessem as suas convenções. Essas convenções servem para os partidos indicar os seus nomes que vão concorrer aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores, e também serve para indicar as coligações, seja majoritária, aquelas candidatas a prefeito e a vice, e as proporcionais, que são as candidaturas a vereador. Mas hoje, então, existem 5 pré-candidatos a prefeito de Nova Lima. Nessas convenções foram indicados 5 pré-candidatos a prefeito de Nova Lima. São eles: Vitor Penido, do DEM, com o vice João Marcelo, do PSDB, Flávio, do PT, com o vice Jaconias, do PRB, Fatinha, do Partido Rede, Márcio Tupi, do PTN, com o vice Gilbert, da Copernova, e do PMDB, Saulo Serrinha, com o vice... Me ajuda? É o Luciano Dato. Luciano Dato. Luciano Dato trabalhou por muito tempo na Prefeitura de Nova Lima, é o vice do Saulo Serrinha. Isso é indicado. Aí agora, no dia 15, segunda-feira, é o prazo em que os partidos têm para registrar as chapas. Então são esses 5 nomes. Não quer dizer que esses 5 nomes serão os candidatos a prefeito de Nova Lima. Na segunda-feira, dia 15, vão ser o registro de chapas, e aí com isso
Começa a campanha eleitoral com os candidatos, com as candidaturas já registradas. Márcio, você vai registrar sua candidatura ou você ainda é pré-candidato, está buscando novas alianças? Qual vai ser o destino do Márcio Tupy e do Gilbert na segunda-feira, dia 15? Vamos registrar a nossa candidatura. Nós vamos em frente e pretendemos seguir até o final dessa eleição, se Deus assim nos permitir. E as avaliações dos nomes? Vamos começar primeiro sobre a candidatura do Vitor Penido e a do João Marcelo. Olha, para mim é extremamente delicado falar, mas eu vou falar. Eu acho que são nomes que já estão aí na mídia, né? O Vitor já foi prefeito muitos anos, já cumpriu o papel dele aqui na nossa cidade, num período que eu acho que ele foi condizente. É um candidato. Com relação ao João Marcelo, eu não conheço direito. Flávio e Jaconias. O Flávio, ele já foi por 2 vezes o vereador mais votado de Nova Lima, né? E tem um trabalho no Jardim Canadá. Quanto a Jaconias, já foi vice-prefeito, então todos nós já sabemos. Acho também uma chapa interessante. Fatinha. Fatinha não tem vice. Ela não escolheu. Na convenção ela não escolheu, mas no registro de chapa, chapa, caso ocorra, vai ter que arranjar um vice, porque senão não pode registrar a chapa. Fatinha realmente ela trabalhou como vice-prefeita de uma maneira muito acanhada, né? Porque não teve uma participação assim direta no governo Cassim. Eu não tenho como avaliar a Fatinha. Saulo Serrinha com vice Luciano Dato. Acredito que o Saulo Serrinha, que é um empresário, né, e o Luciano Dato, eles tendem a fazer uma composição para frente. E de Márcio Tupy e Gilbert? Aquilo que eu já te falei, o Márcio Tupy é o cavalo azarão, né? Nós somos a chapa genérica, mas vamos até o final. Márcio, você participou do governo Cassim desde seu início. Iniciou-se na Controladoria Geral do município. É muito importante dizer que o controlador, tudo passa na mão do controlador, inclusive as contas do governo passado, que foi o governo de 2 mandatos do Carlinhos Rodrigues, se tornou secretário de comunicação e saiu do governo agora em janeiro de 2016. Qual a avaliação que você faz do governo Cassim? Mas eu vou te pedir 1 minuto só, é só para dar um ibope para o próximo bloco. 1 minuto só, daqui a pouquinho a gente volta com Márcio Tupy no Banqueta em Foco. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Alô, galera! Tá se preparando pro Enem? Ralando muito nos estudos? Aqui vai uma dica para te ajudar a fazer as provas com segurança e tranquilidade. De segunda a sexta, fique ligado, hora do Enem.
um programa de meia hora que traz para você resolução de testes anteriores, bate-papo sobre tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo e sugestões de estudo na medida para você mandar bem na prova. Depois é só correr para abraço, meu amigo, e garantir uma vaga na universidade. Segunda é dia de matemática. Terça, geografia, história, filosofia e sociologia. Quarta, língua portuguesa, literatura, espanhol e inglês. Quinta, biologia, física e química. E sexta, redação. E se você perdeu algum programa, muita calma nessa hora. Sábado e domingo tem maratona, com exibição de tudo que rolou na semana. Então, fique ligado nos horários. Hora do Enem. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Estamos de volta com o Banquete em Foco, que recebe hoje o pré-candidato a prefeito de Nova Lima pelo PTN, Márcio Tupy. Márcio, nós deixamos a pergunta no final do último bloco. Qual a avaliação que você faz do governo Cassinho Maiano, qual você participou durante 3 anos? E ajudou a eleger também. Realmente ajudamos a eleger com muito custo o atual prefeito Cássio Maiani. Agora, a avaliação que eu faço do governo Cássio Maiani é uma avaliação assim, sofrível. Acho que é um governo frágil. Cassinho, o Cássio Maiani, ele é uma pessoa boa, é uma pessoa bem intencionada, é uma pessoa que ele tem propósitos bons. E é uma pessoa que dá para se conviver fora da prefeitura. Mas quando se fala em gestão, o Cassinho ele deixa muito a desejar. Ele trouxe para dentro do governo dele uma instabilidade funcional, uma indecisão que as pessoas não conseguiram ultrapassar. A administração ficou estagnada, ela não andou, burocratizou demais, tudo tinha que passar na mesa dele, até uma frase que ia se colocar numa faixa tinha que passar na mesa dele para ele poder decidir, centralizador. Então, como gestor, eu tenho muitas críticas a fazer com relação ao governo Cassinho. Até porque muitas pessoas falavam que eu tinha uma influência grande sobre o Cassinho, o que não é verdade. O que não é verdade. Cassinho, ninguém tem influência nele, a não ser a família dele. Isso que eu ia te perguntar, quem tem influência? A família dele. Ele escuta as filhas, escuta as irmãs. Você está falando em decisões de governo, de prefeitura? Em próprias decisões. Quantas vezes se levava um questionário para ele levava para casa para consultar alguém, consultar uma irmã, ou enfim. Ele não decide com o seu secretariado. Ele tem uma insegurança funcional. Eu não sei se ele tem questão de credibilidade com os seus secretários, o que é, se ele não confia. Enfim, a gente não conseguia decidir uma situação com ele. Até uma revista que era para ser colocada na rua, ele tinha que pegar o modelo, levar para casa, conversar com alguém, não sei com quem, e depois trazer a revista para poder, com as alterações que ele achava por bem fazer. Mas, enfim, é um governo que eu participei como controlador geral, né? Participei 2 anos. Em julho de 2014, eu fui para comunicação, e nesse período nós fizemos, de julho até dezembro,
nós fizemos uma pesquisa de opinião, o Cassinho estava com popularidade muito boa, excelente popularidade. Isso através de uma pesquisa da Doxa. Em 2014. Em 2014. Quando chegou em janeiro de 2015, ano passado, que a luz amarela da arrecadação começou a acender, a primeira coisa que o Cassinho fez foi cortar os recursos da comunicação. Isso, inclusive, saiu publicado em jornais, né? Ele cortou os recursos da comunicação e nós ficamos sem poder operacionalizar, sem poder comunicar, sem poder... Enfim, às vezes até uma placa eu tinha que pagar do meu bolso, porque eu não tinha dinheiro. Então, quem não trabalha a sua imagem, quem não trabalha o que o governo faz, as ações governamentais, termina desinformando a população e a população acha que a pessoa não está fazendo nada. E o governo dele começou a cair em descrédito, mas por decisão dele. E na época eu o avisei, falei, olha, o senhor está tomando uma posição equivocada. A gente tem que ter um mínimo de orçamento dentro da Secretaria de Comunicação. Para você ter uma ideia, ele está chegando no final do governo sem uma agência de publicidade para divulgar sequer um anúncio institucional do seu governo. Ele, quando publica os anúncios, ele publica no jornal da prefeitura, mas ele não pode publicar nos outros jornais, senão ele teria que fazer uma licitação. Então, ele inviabilizou a comunicação do governo. Ele não, é aquela mentalidade antiga de achar que comunicação se faz através de carro de som e através de faixas na rua. É o que ele acha. Então, com relação às outras áreas, eu acho que aconteceu a mesma coisa. Ele inviabilizou a gestão dele. Infelizmente, a gente tem que reconhecer que o Cassinho inviabilizou a gestão dele. Márcio, dentro desse período você teve a prefeitura e, como nós dissemos nesse vasto currículo seu, tanto fora de Nova Lima como em Nova Lima. Você é uma pessoa muito sincera, sem rodeios. Como você enxerga Nova Lima hoje? Um diagnóstico rápido e sincero e sem... Olha, Nova Lima hoje, ela vem capengando. Todo mundo fala, Nova Lima é cidade modelo. De modelo de quê? Nova Lima é uma cidade provida de minério, né? Deus deu essa bênção, essa produção para Nova Lima. Mas e daí se acabar? Nova Lima, qual é a grande obra de Nova Lima a não ser trincheira? Rua tal, eu liguei rua de um lugar para o outro, eu fiz uma quadra, mas isso toda cidade tem. Rua, fazer rua, asfaltar rua, pavimentar rua, fazer quadra de esporte, fazer escolas, isso são coisas que normais em qualquer cidade que eu tenha andado. Não a cidade do porte de Nova Lima, com arrecadação de 500 milhões. Nova Lima é uma cidade que não tem grandes obras. Nova Lima é uma cidade que fica muito aquém de cidades menores do sul de Minas, de São Paulo, do Paraná, de Curitiba. Então, eu acho que Nova Lima hoje vive numa situação de gestão acanhada. E quero até aproveitar para fazer aqui uma pequena observação. O candidato a prefeito, Vitor Penido, ele está com quase 80 anos, né? Com todo o respeito que eu tenho por ele, a admiração que eu tenho pelo trabalho que ele já fez por Nova Lima. Mas é um candidato que está trazendo aí um vice com 23 anos que nunca teve uma experiência administrativa. O Vitor tem 74 anos. 74 anos. Não falha a memória. Não tem experiência administrativa. E outra coisa, vai trazer para Nova Lima também uma questão judicial, jurídica, que foi a sua condenação pelo Tribunal de Justiça por improbidade dolosa. Ele provavelmente vai sofrer uma impugnação no registro da sua candidatura e isso vai gerar um procedimento judicial que pode, se ele vier a ser eleito, pode acontecer com o mesmo problema que aconteceu com o Cassinho. Com relação ao Carlinhos, né, que está trazendo aí uma equipe aí que já é dele, que é a equipe do PT, que participou do governo, o mesmo problema. Também, se vier conseguir o registro e se for eleito prefeito, talvez tenha que enfrentar
ao mesmo problema judicial, tendo em vista o grande número de processos. O candidato é Flávio, né? Não, estou falando de Carlinhos. Tá. Né? Com relação a Flávio, nós sabemos que nós desconhecemos qualquer tipo de processo com relação a ele. Mas o Flávio hoje representa o grupo do Carlinhos. Na verdade, o Flávio vindo, quem que ele está trazendo para a administração? O grupo do Carlinhos, que é um grupo que já está aí, que já mostrou o que fez, que já mostrou a sua gestão desse governo Cassim. Então, acho que Nova Lima precisa acordar. Nova Lima precisa partir para outro marco, outra direção. Nova Lima precisa de uma guinada de 360 graus para poder realmente ser a cidade dos sonhos. Uma cidade compatível com o que arrecada. Nós não temos uma máquina eficiente, nós não temos uma saúde eficiente, nós não temos uma segurança eficiente, nós não temos um lazer eficiente. O que nós temos em Nova Lima? Eu pergunto para o cidadão. Na verdade, o que Nova Lima tem? Eu que ando muito, conheço outras cidades e até o exterior, eu acho que Nova Lima é uma cidade acanhada, de administração acanhada. Faz o para casa é aquele arroz com feijão e nada mais. Pode-se dizer de novo na política, no cenário político, nos últimos anos, foi o movimento da região dos condomínios, do Vale do Sereno, do Vila da Serra, até mesmo com a direção da Amavise. Como que você enxerga esse movimento? É um movimento natural de pessoas que procuram a qualidade de vida para viver bem. Pessoas de Belo Horizonte ou de outras cidades periféricas, como Contagem, Ribeirão das Neves, Joatuba, enfim, que preferem ficar em Nova Lima pela qualidade de vida que tem. E esses movimentos eu considero normais. Pessoas que chegam na cidade, enxergam na cidade um potencial imenso, que aqui tem um potencial imenso. Nós somos, na verdade, eu acho que Nova Lima é a Suíça. Né? Dizem que é Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eu falo que é Nova Lima, é a Suíça de Minas Gerais. Né? Deveria ser, né? Não é, mas deveria ser. Eles enxergam isso e participam, estão vindo participar da política. E te digo mais, Fred, da maneira como as coisas que estão acontecendo aqui em Nova Lima, com essa briga interna que existe dentro dos setores políticos dentro de Nova Lima, é bem provável que daqui para a próxima eleição, daqui para os 4 anos, essa turma, essas pessoas, esses cidadãos novalimenses que moram hoje no Vale do Sereno e nos condomínios, eles já venham participar com outros candidatos a prefeito. Porque eles estão se organizando. Haja visto que houve uma transferência, só me parece que do Vale do Sereno e do Vale dos Cristais, se não me engano, em torno de quase 5 mil votos. 5 mil títulos, aliás, que representará provavelmente 5 mil votos ou 3 mil votos, na pior das hipóteses. Então, eles estão se organizando e vão participar da vida pública de Nova Lima. Márcio, nós estamos falando muito você está focando muito que você é o candidato, fora essa polarização entre o grupo do Vitor e o grupo do Carlinhos. Mas a eleição é muito difícil e a eleição em Nova Lima, a gente sabe que o gasto das últimas eleições, ela passa do 1 milhão. Como que você vai fazer para arrecadar dinheiro, para colocar a sua campanha na rua? Me disse o meu vice-prefeito, Gilbert, que faremos a campanha do Tostão contra o Milhão, que é um refrão antigo, né? Já vinha desde muito tempo. Mas eu acredito que vamos fazer uma campanha de acordo com os novos tempos e as novas regras da legislação eleitoral. Sem abuso de poder econômico, o que vai dar oportunidade dos candidatos poderem se apresentar com igualdade para a população, né? E vamos fazer uma campanha modesta, sem gastos, muita sola de sapato, muito diálogo com a comunidade e com as pessoas. Márcio, nós conversamos muito referente aos problemas. E quais são os seus projetos para Nova Lima, para tirar Nova Lima dessa situação que ela está hoje? Olha, mas é mais um Ibopezinho, você é da Ibope TV Banqueta. No próximo bloco, o terceiro e último bloco, Márcio vai dar a opinião dele para como resolver os problemas sociais e os problemas financeiros de Nova Lima. 1 minuto só.
Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Alô, alô, galera! Tá se preparando pro Enem? Ralando muito nos estudos? Aqui vai uma dica para te ajudar a fazer as provas com segurança e tranquilidade. De segunda a sexta, fique ligado, Hora do Enem. Um programa de meia hora que traz para você resolução de testes anteriores, bate-papo sobre tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo e sugestões de estudo na medida para você mandar bem na prova. Depois é só correr para abraço, meu amigo, e garantir uma vaga na universidade. Segunda é dia de matemática. Terça, geografia, história, filosofia e sociologia. Quarta, língua portuguesa, literatura, espanhol e inglês. Quinta, biologia, física e química. E sexta, redação. E se você perdeu algum programa, muita calma nessa hora. Sábado e domingo tem maratona, com exibição de tudo que rolou na semana. Então, fique ligado nos horários. Hora do Enem. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criadouro. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Chegamos ao terceiro e último bloco do Banquete em Foco, que recebe o pré-candidato a prefeito de Nova Lima pelo PTN, Márcio Tupi. Márcio, os dois primeiros blocos você ficou focado em apontar os problemas, a avaliação do cenário político de Nova Lima. Agora nós vamos deixar esse terceiro bloco para conhecer suas propostas. De maneira geral, qual é a saída, qual é a solução para Nova Lima deixar essa condição de, por exemplo, na área da saúde, no exame simples de fezes, cada unidade básica de saúde ter cotas. Qual que é a solução para Nova Lima? Olha, Fred, Nova Lima hoje, em termos de administração, ela se encontra numa situação bem calamitosa, bem assim caótica, né? Até porque o que nós arrecadamos hoje, basicamente, ele vai para a folha de pessoal. De acordo com o prefeito Cassim Maiani, em uma entrevista exclusiva ao jornal Banqueta, ele disse que a arrecadação da prefeitura, em média, está em torno de 37 milhões e só com a folha de pagamento gasta-se 28 milhões. 37 sob uma boa ótica, né? Porque quando eu saí da prefeitura, ela estava em torno aí de 34 milhões. Então, 28 milhões realmente
é a quantia que se gasta com a folha de pessoal. E isso é uma coisa vegetativa. O que quer dizer isso? Ela cresce, a tendência é crescer, não é diminuir. Então, Fred, inicialmente precisa se valorizando o servidor, que eu também, durante 30 anos, fui servidor público, não estou aqui para fazer maldade com ninguém, mas eu acho que precisa ser revisto esse plano de cargos e salários, que estão apregoados por aí, mas precisa ser revisto. Não de maneira a prejudicar ninguém, mas de maneira a se negociar com o próprio servidor um caminho para que não se quebre a prefeitura. Porque hoje a prefeitura está semi-quebrada. Ela está deixando de investir em áreas prioritárias, como você mesmo falou aí, na questão da saúde, para poder pagar a folha de servidor. Porque se não paga, eles vão na justiça, requer, e a justiça determina que se pague em 72 horas, 48 horas. Então se tornou um círculo vicioso. Mas por quê? Porque o governo atual perdeu a credibilidade, não só perante a classe trabalhadora, dos servidores municipais, através do seu sindicato, como também perdeu a credibilidade dentro da Câmara de Vereadores. Tanto que os projetos, 90% dos projetos que o prefeito encaminhou para a Câmara com o intuito de solucionar, de contornar, de criar alternativas para esse impasse, eles foram rejeitados por unanimidade. Eu me lembro que até a líder do prefeito, na época, que foi a vereadora Ângela Lima, votou contra o governo. Então, o governo perdeu a credibilidade. Um governo que o próprio líder vota contra ele, como é que você vai sustentar um governo desse? Em outras palavras, a Câmara não deu uma carta de crédito para o prefeito poder ajustar essa situação. Acredito, então, que nós tenhamos que partir um diálogo sério com o servidor público, né? Temos que partir para a captação de empresas, para gerar emprego aqui em Nova Lima, e as empresas, para vir para cá, elas têm que sentir segurança jurídica no mandato do prefeito. Não adianta o prefeito estar enrolado na justiça sem saber se no mês seguinte ele entra, se no mês seguinte ele sai. E isso prejudicou muito a administração do Cassim. E o empresário também não vai investir num lugar onde ele não sabe qual é a diretriz, qual é o planejamento, qual é a orientação, qual é o compromisso do município com ele. Hoje é um prefeito, amanhã é outro. Então ele fica sem saber se vai ou se não vai investir no município. Precisamos traduzir isso, precisamos passar essa credibilidade, e isso está na mão da população. A população agora que vai decidir o caminho que ela quer tomar. Se ela quer continuar nesse jogo jurídico, político, né, que foram os 4 anos do governo do senhor Cássio Magnani, ou se ela vai optar por um governo que realmente traga desenvolvimento, que traga progresso, que traga discussão, que traga oportunidades iguais para todos, sabe? Que é uma coisa que eu sempre cobro muito aqui. As pessoas precisam ter oportunidades iguais. Enfim, eu acho que a situação de Nova Lima hoje é uma situação caótica, mas tem solução. Tem solução. Não vai ter se ficar desse mesmo jeito, do jeito que está, nesse bate-bola, nesse fla-flu, nesse Atlético e Cruzeiro. Eu acho que vai ficar. E não adianta falar em choque de gestão também, não. Porque choque de gestão, para mim, é coisa de incompetência. Vou chegar, vou mandar todo mundo embora. Isso é quem não sabe criar caminhos alternativos. É quem não tem ideia, quem não tem equipe. E por falar em equipe, quero até corrigir. Eu estou realmente pensando numa equipe para trabalhar comigo. Nós já temos alguns nomes, mas pessoas novas, pessoas que ainda não participaram do governo. Então eu entendo, Fred, voltando ao tópico, que Nova Lima tem solução e nós vamos buscar essa solução. Não sei se está terminando o programa. Não temos mais alguns minutos. Temos mais 10 minutos aí. A minha ideia da Nova Lima hoje é uma cidade prostrada, é uma cidade sem gestão, é uma cidade que vem desordenada, uma cidade sem lei, onde todo mundo faz o que quer. Uma pessoa chega de fora aí, lá de São Jesus do Amparo, olha um terreno, gosta, vai lá, cerca e fala que é dele. E ninguém faz nada. O sujeito entra com um caminhão no meio da cidade, abalando as estruturas das casas antigas, ninguém faz nada. Passa uma pessoa com um carro de som, entre uma ruazinha com casas, tem crianças, pessoas idosas, com alto volume, ninguém faz nada.
É uma cidade que virou uma terra sem lei. Aqui se pode tudo, é um excesso de direitos humanos. Por exemplo, eu acho, até brinco muito, mas na verdade é uma coisa que tem incomodado os novalimenses, a Praça Bernardino de Lima. São seres humanos, eu sei que são, mas isso não dá a eles o direito de ocuparem aquela praça e fazerem o que, até sexo público está sendo feito ali. Muitas e muitas vezes eu chamei a atenção do prefeito Cassim, precisamos tomar uma atitude. Claro, ficava na conversa e ninguém fazia nada. Tem que se tomar uma atitude, sim. A praça é pública, a praça ela pertence às famílias, é um lugar de lazer, tem que ser respeitada, tem que ter um ordenamento, tem que ter uma regra. Por falar em lazer, você disse que Nova Lima não tem poucas ou quase nenhuma opção de lazer. Qual que é a sua proposta para levar lazer à população? Uai, eu lhe pergunto, qual o lazer que tem em Nova Lima? Nenhum. Sem ser essas praças. Até a sexta-feira conseguir acabar com ela? Até a sexta-feira. Eu acho que nós temos que criar alternativas. Eu propus à minha equipe, né, que agora já estou até corrigindo com a equipe, eu propus que nós criássemos um parque ecológico. Um parque ecológico, escolhêssemos um lugar. Acho até que temos que conversar com a Anglo Gold, exigirmos mais dela, que ela aproveitar. Aliás, criar qualquer coisa aqui, você tem que conversar com a Anglo. Com a Anglo, Não, eles já usufruíram demais da cidade. A Anglo Gold, então, nem se fala. Está na hora deles, nesse momento agora, deles retribuírem, deles participarem. Não estou fazendo uma crítica moderada, eu estou fazendo uma crítica severa. Está na hora da Anglo Gold colocar em Nova Lima aquilo que ela tirou de Nova Lima esses anos todos, né? Que é o ouro, né? Que foi uma riqueza imensurável. Então, acho que nós podemos criar um parque ecológico com uma grande piscina natural para as pessoas se divertirem, fazer piqueniques, andar de bicicleta. Aqui não tem lugar, as pessoas quando querem se divertir têm que ir para Rio Acima, para as cachoeiras, locais magníficos, exuberantes, mas são perigosos, né? Quantas pessoas já morreram em cachoeiras? As famílias ficam temerosas. Então, aqui se vê tudo. Nova Lima tem tudo, mas eu te pergunto, tudo o quê? Não tem nada. Nova Lima não tem nada. Tem o que toda cidade tem. Tem ambulância, isso não tem que ter. Tem escola, tem que ter. A escola toda cidade tem. Tem médico, mas todo lugar tem. Mas tem um hospital regional aqui dentro de Nova Lima? Não tem. Tem um hospital Nossa Senhora de Lourdes, que pertence à Igreja Católica, né? Que inclusive também o Jornal Banqueta está preparando uma matéria especial que já não está aguentando. Pois é. Então Nova Lima falta tudo. Nova Lima, no meu entender, Fred, não é cidade modelo, não. É uma cidade de gestões acanhadas. É uma cidade onde os administradores fizeram para casa o feijão com arroz e nada mais. E com essa arrecadação grande que Nova Lima tem, que são 500 milhões, eu acho que dá para fazer muita coisa, desde que sente com o servidor público, corrija essa discrepância, esse grave problema que está cada vez mais inviabilizando a cidade e comece a produzir alguma coisa. Sua candidatura, podemos dizer que ela representa o dedo na ferida, que Nova Lima precisa realmente discutir de verdade seus problemas? Olha, eu me sinto... podemos dizer que é o dedo na ferida, sim. Eu sei das minhas limitações, não tenho arrogância de dizer que sou melhor do que ninguém, mas também não me considero pior, né? Acho que a oportunidade tem que ser dada a todo cidadão. Eu moro em Nova Lima há 18 anos, sou cidadão honorário dessa terra, participei já por 5 vezes do governo municipal, prestei a minha cota de sacrifício, de trabalho, de luta por essa cidade. Amo Nova Lima, e para mim é um motivo de orgulho e de manifestação e até de um protesto, pelo que eu estou vendo aí, né? Pelo que eu vi nesses anos todos. Eu acho que Nova Lima, a minha candidatura por Nova Lima é um dedo na ferida, sim. E quem sabe até um dedo na ferida, no bom sentido, para alertar os outros candidatos,
né? Que política não é uma coisa pessoal, política é uma coisa coletiva, é o nós. E eu vejo muito em Nova Lima a política do eu, de levar vantagem, de acusar as pessoas, de difamar, de tentar derrubar. É uma política estranha, sabe, Fred? Eu vejo isso aqui dentro. Então, talvez seja o momento de nós colocarmos o dedo na ferida e falarmos, olha, Nova Lima precisa de outra filosofia, Nova Lima precisa de outra mentalidade, Nova Lima precisa da verdade e não de mentirinhas, igual vem sendo feito esses anos todos. Finalizando o nosso programa, Márcio, quais são os pontos prioritários de seu governo para serem corrigidos, que você vai atuar? Olha, tendo visto o que eu falei, eu acho que precisa atuar em todos os campos, mas eu acho que os mais, assim, prementes, esses que eu chamo de curto prazo, questão da segurança. Questão da segurança. Aí outro dia eu vi um candidato falar, a segurança é uma coisa do Estado. Realmente é do Estado, mas quem gere dentro do município, quem faz a gestão, é o prefeito. Ele é que dá condição, ele é que é o peão para pegar essa responsabilidade estatal que vem do Estado e poder distribuir dentro do município. Eu acho que a segurança precisa ser muito trabalhada aqui dentro. As famílias estão expostas, os assaltos estão aumentando cada vez mais, as pessoas estão sendo agredidas na rua, como foi o caso de um vereador que outro dia sofreu um atentado na porta do atentado, ou foi vítima de um assalto, não sei, na porta da casa dele. Coisas que nunca se viu em Nova Lima, estamos vendo. Então eu acho que a segurança é uma coisa, nós temos que debruçar junto às autoridades competentes do Estado e traçarmos um roteiro de segurança aqui dentro de Nova Lima. Roteiro sério. Por quê? Porque Nova Lima todo mundo sabe que não tem xerife. O cara vai lá, invade um negócio e fica por isso mesmo. O cara entra com um caminhão de toneladas e fica por isso mesmo lá dentro da cidade, no horário que ele quer. As carretas nas estradas, por exemplo, eu acho um absurdo, foi feito um TAC, que é um termo de responsabilidade, junto com o Ministério Público e as empresas mineradoras que transportam o minério. E isso não está sendo cumprido, não vem sendo cumprido. Eles trafegam a hora que quiserem, trafegam da maneira que quiserem, alta velocidade, expõem as pessoas em perigo, muitas vezes quebram no meio das estradas, ocasionam engarrafamentos imensos, prejudicando ambulâncias, transportes escolares. Por quê? Porque não tem regra, não tem ordenamento da cidade. Não tem lei, ninguém faz cumprir. Lei tem, mas ninguém cumpre. E ninguém observa pelo cumprimento das leis. Esse seria um dos pontos. Limpeza pública. Eu nunca vi uma cidade tão suja quanto Nova Lima. Nova Lima é uma cidade que hoje ela fede. Muitas ruas você tem nojo de entrar. Por quê? Porque não tem limpeza. É uma cidade que tem dinheiro. Quando você vai na prefeitura, mas não está tendo dinheiro, porque o dinheiro está sendo para pagar a folha de pessoal, não sei o que, é a velha desculpa. Então, Nova Lima hoje é uma cidade poluída de lixo. Você vai nas ruas, você fica com pena das pessoas que estão morando ali perto desses lixos. Nós precisamos cuidar da limpeza, né? E, enfim, precisamos criar aqui um planejamento de ecoturismo para trazer também recursos para a cidade. Precisamos incentivar os bons pontos de diversão, os bons restaurantes. Quantos restaurantes estão fechando em Nova Lima? Por falta de um apoio, às vezes de um incentivo. Jardim Canadá, por exemplo, que seriam macacos, né? Que seria um polo, um pointer, como hoje já está muito badalado falar pointer, né? De gastronômico, de diversão, de lazer. Não tem incentivo nenhum, não tem nem rua para andar. E a bandidagem assaltando as pessoas lá. Então tudo isso tem que ser olhado com menos política, menos politicagem. Eu estou vendo muita politicagem nessa eleição agora. E se o eleitor prestar atenção, ele vai identificar as figuras. São as mesmas. São as mesmas. E vem com aquela conversinha fiada. De 4 anos atrás. E é de 4 em 4 anos eles aparecem com o mesmo discurso. Então, para Nova Lima avançar e para que as metas prioritárias serem cumpridas, nós precisamos mudar essa tendência política eleitoral que está existindo dentro de Nova Lima hoje, Fred. Márcio, chegamos ao fim do nosso programa, gostaria de te agradecer
agradecer o público de casa. O registro das candidaturas acontece no dia 15, no dia 16 já está liberada a propaganda política. O Banquete em Foco encerra agora a série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito e com certeza a partir do dia 16 vamos ter novos programas para discutir, para conversar, para levar até você, telespectador, as maiores e melhores informações sobre os candidatos a prefeito e a vice-prefeito de Nova Lima para que você escolha o melhor para a nossa cidade. Obrigado pela audiência, fiquem com Deus e até a próxima.